Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em sobriedade que fui resgatado pelo esporte. Eu cheguei a pesar 145 quilos, hoje eu tenho uma atividade física intensa e completei o Ironman Brasil. Nesse canal eu falo sobre cardiologia, esporte, motivação, prevenção cardiovascular. E nesse vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre informações e desinformações que cercam a hipertensão arterial. No vídeo anterior, que você pode acessar em algum lugar aqui, vai estar o link do vídeo, eu falei sobre a importância e esclareci bem conceitos bem básicos e bem fundamentais sobre o que é pressão arterial e as informações realmente bem fundamentais sobre a hipertensão arterial. Hoje eu quero dedicar um tempo um pouco maior para falar sobre as frases mais comuns. Eu falei um pouco também no vídeo passado, mas eu quero dedicar um tempo um pouco maior para a gente tirar mais dúvidas a esse respeito, esclarecendo um pouco melhor esse assunto. Se você acredita que esse conteúdo é relevante para alguém da sua família, algum dos seus amigos, peço que você o envie para alguém e deixa para mim nos comentários a sua opinião para que a gente possa, além de informar, também tirar dúvidas e criar aquele ambiente legal de aprendizado para todo mundo crescer sobre o assunto, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, temos vídeo novo toda a semana, ok? Fizemos um vídeo também, além desses vídeos que tratam especificamente sobre os assuntos de prevenção cardiovascular, um vídeo também que retrata história de transformação. Vamos ter esse vídeo com esse assunto recorrentemente aqui no canal e foi lançado também o primeiro Histórias de Transformação com a Juliana Forte. O link também tá em algum lugar aqui da telinha, tá legal? Assiste lá, vale a pena e se inspire também com essa história que é tão cativante. Tem algumas semelhanças até com a minha história, mas a particularidade, não é, a maneira com que cada um enfrenta um problema semelhante é que traz aquele tempero e aquelas lições que são muito, muito práticas para a nossa vida diária, tá bom? No vídeo passado eu falei um pouco, de maneira mais superficial, sobre algumas frases que a gente geralmente ouve no consultório, ouve dos pacientes, que contêm informações verdadeiras ou falsas a respeito da prevalência e do tratamento da hipertensão arterial. Então hoje eu quero falar mais algumas frases que também a gente ouve de maneira rotineira e aproveitar para aprofundar um pouquinho melhor o assunto. Então vamos começar aí. Uma primeira pergunta que às vezes os pacientes nos fazem: doutor, eu preciso tomar um remédio só quando a pressão está alta? Na grande maioria das vezes, as medicações que estão disponíveis no nosso arsenal terapêutico para o tratamento da hipertensão arterial são remédios que demoram para começar a fazer efeito e também demoram para perder o efeito caso eles sejam descontinuados ou trocados por outra medicação pelo médico. Então, o efeito contínuo, o efeito terapêutico deles na corrente sanguínea é o que vai produzir o controle da pressão arterial quando eles atuam sobre diferentes órgãos, tecidos e sistemas no nosso corpo. Então, pode ocorrer que mesmo tomando um ou dois tipos de remédio, às vezes até mais do que isso, de diferentes mecanismos de ação, pode ocorrer um escape pressórico, que na grande maioria das vezes é totalmente assintomático. Mas a pessoa que tem um costume de ter a pressão controlada ali 12, 13 por 8, pode de repente ter um 16 por 10, vamos colocar esse exemplo, né? Então, ela precisa tomar um remédio quando a pressão está elevada? Na verdade, se for um episódio isolado, principalmente que é associado a algum fator desencadeante como um estresse, a pressão, ao término desse estímulo, digamos assim, de estresse, a pressão tende a retornar os seus níveis habituais. Caso ocorra a persistência desses picos pressóricos, então é importante que a pessoa vá monitorando no dia seguinte, vá vendo em diferentes horários. Então, se aconteceu na parte da noite, veja também de manhã,
veja à tarde, faça uma análise, uma medida em horários diferentes ao longo do dia, para perceber se durante o dia a pressão arterial apresenta esses escapes também. Essas informações serão muito importantes quando levadas ao médico para que ele possa ajustar a dose da medicação. Então pode ser que você não esteja tomando o remédio na sua dose máxima e aí o médico pode simplesmente aumentar a dose, ou pode ser que às vezes uma ou duas medicações não sejam suficientes e ele acaba tendo que introduzir uma outra medicação para tentar manter o controle no período contínuo. Então, um episódio isolado de pressão elevada, ele só vai servir para nos orientar com relação à terapêutica contínua, porque essa é a que realmente deve ser seguida e a que deve pautar o tratamento da hipertensão arterial. Uma outra dúvida frequente dos pacientes doutor, eu posso tomar o remédio da pressão só quando eu tenho dor de cabeça? Na verdade, a hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa, ela raramente provoca algum sintoma e quando ela provoca sintomas, pode ser um sinal de alerta muito importante e a pessoa deve procurar um atendimento médico de urgência para passar por uma avaliação clínica completa, exame físico completo, talvez alguns exames de sangue para avaliar a função renal e também outros exames até como eletrocardiograma para avaliar se tem algum problema no coração e aí ser medicada sob supervisão médica. Então, quando o pico hipertensivo, o escape pressórico ocorre em vigência de sintoma, fique com essa informação de que o sinal de alerta deve ser ligado, tá? Mas raramente a pressão alta vai ser acompanhada de algum sintoma que você pode ficar tranquilo ali na sua casa, tá bom? Tenha essa informação. Hipertensão, pressão elevada, né? Um pico hipertensivo, mais sintoma, melhor procurar um atendimento para descartar qualquer evento maior, ok? Uma outra dúvida frequente é: o meu vizinho tem pressão alta e ele toma um remédio. Eu estou com a minha pressão meio elevada também. Eu posso tomar o mesmo remédio lá do vizinho? Olha, o tratamento da hipertensão arterial ele é individualizado. Ele leva as características clínicas, tanto pessoais, epidemiológicas, de antecedentes familiares, as características também do exame físico do cada indivíduo e se ele tem outras doenças associadas. Então, às vezes não é só o problema da pressão alta, às vezes a pessoa tem problema de colesterol, tem problema de diabetes, tem uma história familiar rica em antecedentes de doenças cardiovasculares. Então, tudo isso o médico leva em consideração para prescrever o tratamento da hipertensão arterial. Às vezes pode ter alguma outra doença cardíaca associada, pode ter um sopro no coração que precisa ser investigado. Então, o remédio ele não é igual para todo mundo, ele não produz o mesmo efeito para todo mundo. O tratamento da hipertensão arterial é sempre individualizado, criterioso e a prescrição médica deve ser obedecida da maneira com que ela foi feita pelo médico, ok? Também não é para ficar fazendo adaptações. Mesmo que durante muitas vezes o início do tratamento a pressão arterial ela fica um pouco mais lábil, ela fica um pouco mais oscilante, então é preciso voltar no médico mais vezes no começo para fazer aquele ajuste mais fino até que você encontre um ponto de equilíbrio no tratamento. Não é para o paciente também ficar fazendo automedicação. Eu já tomei um comprimido de manhã e vou tomar mais meio à noite. Bom, avise o seu médico antes se você for fazer qualquer mudança na posologia, ok? Uma dúvida frequente também é se o paciente pode fazer exercício físico durante o tratamento da hipertensão arterial. Não só pode, como deve. Existem algumas situações que alguns exercícios de isometria, como por exemplo musculação, por ser um exercício muito intenso, pode até provocar um aumento da pressão arterial, sem grandes problemas, porque passado o treinamento,
a pressão volta aos seus níveis normais. Em qualquer atividade física, tanto de força quanto uma atividade aeróbica, como corrida, uma caminhada rápida ou ciclismo, a pressão arterial ela sobe. Isso é uma resposta fisiológica normal de todos os indivíduos. O fato é que mesmo com essa adaptação fisiológica da pressão arterial subir no exercício, os efeitos crônicos da atividade física sobre o tratamento da hipertensão arterial são extremamente benéficos, porque ela ajuda a regular o tônus vascular, aumenta o calibre dos vasos, aumenta a irrigação sanguínea para os músculos, ela altera também o funcionamento do coração, diminui a frequência cardíaca, aumenta a atividade dos nervos também sobre o coração e sobre os vasos. Então existe uma série de efeitos, tanto chamados hemodinâmicos, quanto os efeitos metabólicos. Diminuição da resistência à insulina, melhora da sensibilidade à insulina, melhora do perfil lipídico, melhora do controle glicêmico. Então o exercício tem várias atividades que devem ser sempre incentivadas como coadjuvantes no tratamento da hipertensão. Existe até casos em que o médico tem que diminuir a dose das medicações, em alguns casos que é uma hipertensão leve, que às vezes o paciente toma um remédio só, ele pode até suspender aquela medicação somente com a mudança do estilo de vida e uma atividade física regular sendo feita todos os dias ou na maioria dos dias da semana. Isso realmente pode acontecer, tá? Uma outra dúvida dos pacientes: o estresse e a má alimentação podem alterar a pressão arterial? Sim. Pessoas que vivem num ambiente familiar ou num ambiente de trabalho muito estressante, carregadas de muito nervosismo, né? aquele ambiente de cobrança ou relações ruins no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa, e associados a uma má alimentação, né? A pessoa que vai lá e come salgado todo dia porque não dá tempo de fazer uma refeição mais saudável, ou às vezes até aquela situação que a refeição menos saudável é mais barata, então a pessoa tem que adaptar a refeição ao seu orçamento doméstico. Então isso também pode acontecer e pode piorar o controle da hipertensão arterial, e num indivíduo que é geneticamente suscetível à hipertensão arterial, pode ser um gatilho para a manifestação clínica da hipertensão arterial, que deve ser tratada continuamente. Então isso sim deve ser levado em consideração, o estresse e a má alimentação no controle, nesse cenário do controle da pressão arterial. Uma dúvida comum dos pacientes também é a seguinte: doutor, é verdade que o sal aumenta a pressão arterial? É verdade. Para o corpo equilibrar essa ingestão de sal, ele tem que absorver mais água. Lembra lá da osmose, da difusão, aqueles conceitos lá do ginásio que a gente aprendeu, aí do ensino fundamental, né? Que a meninada de hoje aprende. Então, quanto mais sal a gente come, mais água o nosso organismo tem que reter para equilibrar os níveis desse íon no nosso sangue. Então, as doses recomendadas de sal, da ingesta de sal para as pessoas é de 5 gramas ao dia. Isso seria a dose total, que equivale a mais ou menos umas 3 colheres rasas dessas de chá. O problema é que nós não levamos em consideração o sal que já está nas preparações daquilo que a gente come. Por exemplo, pão, alguns tipos de bolo que já vem pronto, ou as preparações para bolo, né? Preparações para pão, esses caldos, né? Caldo de carne, caldo de frango, que a gente às vezes usa como tempero, tem muito sódio, biscoitos, refeições que já vêm temperadas, tanto carnes resfriadas ou congeladas, e principalmente essas preparações que já vêm ultraprocessadas, a gente não tem absoluto controle sobre a quantidade de sal que tem nessas preparações. Muitas vezes vem descrito lá, às vezes vem mal descrita a quantidade, a gente sabe que tem bastante, mas é impossível fazer um controle exato da quantidade de sal que tem ali. O ideal é que nós consumíssemos o maior número possível de vezes as
preparações in natura, né, os alimentos in natura, e que a gente soubesse exatamente o quanto de sal a gente está colocando. E é sabido, a literatura já nos falou que as pessoas que adicionam sal às preparações, elas têm uma incidência maior de doença cardiovascular. Então é difícil para o nosso organismo regular toda essa absorção de sal. Ele tem que lançar mão de vários mecanismos que acabam elevando a pressão arterial. Uma outra dúvida é, doutor, em quem que é mais frequente a hipertensão arterial, nos homens ou nas mulheres? Ela é mais comum nos homens, em cerca de 35% dos casos. As mulheres, elas são protegidas pelo estrógeno. O estrógeno é um hormônio feminino que tem a função de proteger as mulheres, entre outras funções, obviamente, mas contra as doenças cardiovasculares. Então, não só a hipertensão arterial, mas as doenças cardiovasculares de maneira geral, elas incidem menos nas mulheres em idade fértil, em torno de 30% no caso da hipertensão arterial, mas esse número ele é ultrapassado naquelas mulheres pós-menopausa. Então, as mulheres que deixam de produzir estrógeno passam a ter uma prevalência maior de hipertensão arterial e também de doenças cardiovasculares. O que às vezes acontece é que durante a idade fértil a mulher mantém a pressão arterial às vezes controlada, ela para de menstruar, às vezes é o necessário para ela começar a ter a apresentação clínica de hipertensão arterial e necessitar de um controle contínuo. Então isso é relativamente comum da gente ver no consultório. Uma outra pergunta comum é, doutor, a hipertensão arterial ela pode ser curada? Infelizmente, na maioria dos casos, não. Em mais de 80% dos casos, nós denominamos a hipertensão arterial como hipertensão arterial idiopática ou essencial, ou seja, não existe uma causa definida que possa ser efetivamente tratada e a doença pode ser curada ou revertida. Na verdade, a hipertensão arterial essencial, que é a mais prevalente no nosso meio, ela é causada por múltiplos fatores, não só genéticos, ambientais, culturais, é uma gama grande de fatores que afetam diferentes maneiras o nosso corpo e que acabam elevando a pressão arterial. Existe um número pequeno de doenças que podem levar a pressão arterial, como tumores secretores de substâncias que aumentam a pressão, algumas doenças renais específicas podem levar ao aumento de pressão, doenças que cursam, doenças endócrinas que fazem com que o corpo aumente a retenção de sódio e água. Então, é difícil nós acharmos uma causa específica para a hipertensão arterial. Então, na grande maioria dos casos, ela somente vai ser controlada e o principal fator que ajuda no controle da hipertensão arterial é a mudança do estilo de vida. Dieta adequada, atividade física regular e a interrupção do tabagismo. Uma outra fonte de confusão dos pacientes é o fato deles não saberem que a hipertensão arterial descontrolada ela é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de outras doenças que vão não somente aumentar a mortalidade, mas vão piorar demais a qualidade de vida das pessoas no envelhecimento. A hipertensão arterial ela é o fator de risco mais comum para doenças como acidente vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência renal crônica, que pode, em último dos casos, levar também a pessoa a precisar de diálise, né, que é a terapia substitutiva da função renal. Né? Então precisa ficar, a gente lembra ali da hemodiálise, que é uma das modalidades de diálise, que a pessoa tem que ir 3 a 4 vezes por semana no hospital, ficar várias horas ligadas ali ao aparelho, para que o aparelho possa exercer a filtração do sangue, que é o trabalho que os rins já não são capazes de fazer. Então você pode imaginar uma pessoa que precisa ficar indo ao hospital 3 a 4 vezes por semana, passar 3, 4 horas ligadas a uma máquina porque os rins pararam de funcionar. Então, a causa mais comum dessa doença tão triste e que é tão prevalente, a prevalência tem aumentado cada vez mais com o envelhecimento da população, é exatamente a hipertensão arterial descontrolada. Então, exatamente pelas pessoas não saberem de tudo isso, é que elas muitas vezes não dão a
devida importância ao tratamento da hipertensão arterial. Então é muito importante que as pessoas tratem adequadamente e sigam corretamente a prescrição. E qual é o efeito do álcool sobre a pressão arterial? O consumo excessivo de álcool, acima de 200 gramas de etanol por semana, ele pode causar diversos problemas, não só aumentando a incidência de doenças cardiovasculares, como afetando diretamente o funcionamento de órgãos como o coração e o fígado, também os rins, e dessa maneira, cronicamente, pioram o controle da pressão arterial. As recomendações para um consumo leve, no máximo moderado, de álcool, na verdade, eles até causam benefícios no tratamento da hipertensão arterial e diminuem a incidência de doenças cardiovasculares. Se você for lá no perfil Transpire e Transforme do Instagram, segue lá, @Transpire e Transforme, existe um post que eu falo exatamente sobre isso, dos efeitos do consumo de álcool sobre as doenças cardiovasculares, sobre a saúde cardiovascular. Então, o consumo no máximo moderado faz bem. Consumo excessivo de álcool é um veneno, faz muito mal para o funcionamento do coração e do corpo, aumenta a mortalidade e piora muito a qualidade de vida das pessoas. Eu gostaria de agradecer muito você ter ficado comigo até aqui. Siga também o Transpire e Transforme lá na página do Facebook, também lá no Instagram que eu acabei de comentar. Eu agradeço demais, eu espero que esse conteúdo seja bom para você, seja útil, tire as suas dúvidas e que você passe essa informação para alguma pessoa que precisa saber mais sobre o tratamento da hipertensão arterial. Vídeo novo toda semana e eu espero ver vocês por aqui. Até a próxima!